Boa noite, queridos internautas. Desculpem o atraso, tivemos problemas técnicos. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente, vamos fazer aquele convite para as outras atividades de nossa casa, que nas terças-feiras, às 17 horas e 15 minutos, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos na forma presencial e às 18h45, na forma presencial e online, nós temos as preces e irradiações. Aos domingos, nós temos às 10 horas da manhã o Evangelho segundo o Espiritismo, na forma presencial e online. Temos também convite para todo ano a evangelização infanto-juvenil para crianças de 2 anos e jovens até 21 anos. Inscrições abertas o ano inteiro. Como as inscrições para o preparatório já encerraram, nós abrimos uma outra oportunidade, como sempre fazemos, que é o Evangelho de Acolhimento. Esse Evangelho de Acolhimento, ele inicia no dia 9 de abril, na segunda-feira, às 19h15, e nas terças-feiras, às 14h30. As inscrições são feitas no local e estão abertas a partir do dia 9 até novembro. Queridos irmãos, temos repetido aqui que o mês de abril é muito especial, porque comemoramos no dia 18, 167 anos de O Livro dos Espíritos e também os 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade, o que deu origem ao Evangelho é a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Nós vamos ler um pequeno trecho da introdução de O Evangelho, de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos coloca na introdução o objetivo desta obra. Qual foi o objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo? Então, ele nos diz o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem colocar-se quaisquer que sejam suas crenças, porquanto ele jamais constituiu matéria de disputas religiosas que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código divino uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça, se referindo ao ensino moral que Jesus nos deixou. Então, queridos irmãos, com as mentes interconectadas, um único pensamento e sentimento, vamos buscar aquilo que temos de melhor, para que possamos contribuir com esse grande campo magnético que se forma nesse instante,
por onde transitam forças espirituais poderosas. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva neste momento, pacificando nossos corações, fortalecendo nossa vontade de servir no bem e que tenhamos o máximo aproveitamento desta hora abençoada. Com o amparo e inspiração dos Espíritos benfeitores, nós iniciamos o trabalho dessa noite. E, em comemoração aos 167 anos de O Livro dos Espíritos, escolhemos para o mês de abril temas relacionados à educação do espírito imortal, que somos todos nós. Jesus foi o educador por excelência. Então, hoje o nosso tema é a pedagogia de Jesus e o nosso expositor é o Daírson Gonçalves, o trabalhador de nossa SEAC. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade doutrinária Sociedade Espírita Allan Kardec. Chamo-me Daírson Gonçalves, sou voluntário na Federação Espírita e também na Sociedade Espírita Kardec. Hoje nos coube o tema, agora, este mês de abril, falar sobre a pedagogia de Jesus. Então, a nossa proposta é trazer algumas reflexões em torno do educador, excelência, que tanto nos trouxe de lições para a nossa felicidade relativa e que até hoje, cada um de nós, de alguma maneira, adentra nas lições que ele trouxe adequadas à época, mas que podemos, todos os tempos, adequar às realidades da nossa caminhada nos dias atuais. Algumas considerações sobre a própria educação, que é uma área do conhecimento humano que se volta para a pesquisa, para o estudo, em torno do fenômeno educativo e, assim, dessa maneira, contribuindo para a formação, em se tratando da pedagogia de Jesus, a formação moral, a educação moral do indivíduo. A pedagogia de Jesus, por excelência, é uma proposta pedagógica em que precisamos, para bem entender as suas lições, a sua mensagem, irmos às questões em que viviam os judeus à época. Ou seja, as próprias parábolas, as próprias histórias, os próprios momentos em que Jesus aproveitava toda a circunstância que se apresentava para trazer uma lição, e não apenas à época, e não apenas aos discípulos, mas que justamente ficasse para a posteridade. Importante nesse sentido, e se também considere que o pensamento pedagógico ele é orientador dos processos educacionais ditos superiores e resulta de reflexões sobre as questões da própria educação. E Jesus não era um educador no sentido comum da palavra, pois que não possuía, quanto à sua experiência daquele momento, nenhuma experiência nesse sentido. A profissão era do pai, carpinteiro, tanto como todos nós sabemos, Jesus é o governador do nosso planeta. Recebeu-a desde que se desprendeu do sol e então esteve à frente de todas as questões necessárias até o aparecimento do homem. Também nunca nos deixou, em toda a história da nossa humanidade, que nos faltasse orientações, janelas para as questões espirituais, dito que sempre houveram. Os ditos pessoas que tinham sensações, sentimentos, aquém da experiência humana, como os médiuns de todas as épocas, as pitonisas, os leitores de Ubanadicha, os oráculos,
tempos antigos, sempre houve aqueles que faziam uma fresta da janela do mundo espiritual. A história nos mostra o aparecimento desses chamados gênios que se superaram por si mesmos e trouxeram também as suas contribuições na questão da própria educação do ser humano, visando a sua relativa felicidade. O que revela a existência de um pensamento pedagógico na orientação educacional, dada por um mestre, portanto, não são os seus títulos, são a estrutura do seu ensino. Toda pedagogia se funda numa filosofia. No caso de Jesus, e a básica, premissa, por assim dizer, é a própria essência do cristianismo. E fornece as diretrizes que vai resultar, então, no reconhecimento já largamente efetuado no próprio plano pedagógico de uma verdadeira pedagogia, por assim dizer, de Jesus. Com o cristianismo, aparece assim um novo tipo histórico da educação, pois que Jesus é o modelo mais perfeito do mestre cristão. Título que ele, obviamente, aceitou, pois que nós temos algumas questões que Jesus colocou como ele seria. Por exemplo, caminho, verdade, vida. Quando alguém chega e lhe traz a seguinte proposição: bom mestre, ele vai dizer: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Mestre, no entanto, eu sou. O título, por assim dizer, de mestre, Jesus o aceitou. Nós precisamos ainda fazer algumas outras considerações dessa pedagogia de Jesus, que era também modus operandi, por assim dizer, dos judeus à época. Perguntas que lhe eram feitas a Jesus, ele respondia nessa característica. Um método judaico. Responder uma pergunta com outra pergunta. Mestre, que devo fazer para encontrar a vida eterna? Então, ele devolve duas perguntas a quem? Ao seu interlocutor. Sobre a lei. Procurando ali, através da resposta daquele que lhe interpelava, que ele encontrasse por si mesmo a resposta que estava dentro dele. Muitas vezes ele não encontrava sozinho. Outra questão muito interessante, utilizada por Jesus, novamente o pedagogo por excelência, foi na estrada de Damasco, que poucas pessoas compreendem esta questão tão importante, que na antiga cultura semítica, pronunciar o nome de uma pessoa duas vezes significava profundo respeito, um profundo carinho, um profundo amor. No episódio da sarça ardente, por exemplo, nós vamos encontrar lá Moisés, Moisés. E na estrada de Damasco, Paulo vinha com a carta para prender Ananias, e durante todo aquele percurso longo, o dorso de um cavalo, não como hoje, facilmente podemos percorrer 40 quilômetros em questão de poucos minutos. Então, no dorso de um cavalo, sobre o sol escaldante do deserto da época, que era característica, nós podemos ter uma pálida ideia do que proporcionava aquele momento e, obviamente, sendo ali trabalhado pelo próprio mestre, que aguardava que ele primeiro fizesse aquelas reflexões sobre a coragem moral, por exemplo, de Estevão, que lhe enfrentou sem desassombro, sobre as próprias orientações do mestre Gamaliel, sobre a coragem também da fé de Abigail, tantas vezes demonstrada sobre aquele mestre. E então, quando ele
no momento crucial, houve aquela voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, 2 vezes. Tinha como ter mais dúvidas sobre o que aquele momento representava. Tanto que nós temos nos debruçado sobre essa fala de Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Entrega total. Ao que Jesus ainda continua naquele, digamos assim, momento também pedagógico, por assim dizer. Damasco, lá aguarda. Permaneceu sem poder ter a visão em torno de 3 dias, para que adentrasse para dentro de si e as questões exteriores também não o afetassem. Então, 3 dias e 3 noites de reflexão. Só então receber a visita de Ananias, que ali iria lhe abrir os olhos, não somente para a vida física, mas também para aquele novo momento, quem diz, e se tornou, pois, também mestre para todos nós. Então são muitos aspectos da história que nos traz esse viés de ensino, de pedagogia, de orientação segura. Podemos encontrar na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no seu capítulo 8, algumas considerações sobre os discípulos voltando de uma tarefa que Jesus havia lhes dado, retornando de Emaús. E que também traz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, no item 6. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do céu. Mateus capítulo 18, versículo 4. E apesar de os discípulos conviverem com Jesus, fazerem as suas refeições com Jesus, estarem ouvindo em primeira mão as suas preleções, os seus ensinamentos, tinham também, assim como todos nós os temos, algumas sombras, por assim dizer, e que paulatinamente iam sendo dissipadas pelo nosso mestre por excelência. Então eles vinham esse retorno e muitas vezes na conversa que se caracterizava, havia questão que estava muito premente. Eu não estou trazendo texto em loco, estou dando um pouco do nosso colorido. Então, eles vinham trazendo a seguinte questão: qual deles, os discípulos, seriam mais bem vistos pelo mestre? Qual deles seria o maior? E aquilo se tornou, de alguma maneira, esta sombra, essa disputa, esse resquício de orgulho e de egoísmo, fazia aquela discussão. Então, digamos assim, animosa, mas que de alguma maneira se tornou acalorada. Então, naquele momento, não estava a tarefa sendo algo importante, mas sim o seu olhar em si mesmo. Eles vinham naquela situação, chegar na frente de Jesus. Jesus, obviamente, toda a sua autoridade, superioridade moral, pergunta: e vinhas conversando pelo caminho? Como se ele não soubesse. E os discípulos, então, descobertos quais crianças surpreendidas nos seus erros, que não podiam ocultar, não dele, não de Jesus, envergonharam-se, entreolharam-se. Mas a verdade é que eles desejavam saber quem seria o mais amado,
pois que o tema estava pulsante nos seus sentimentos apaixonados, assinalados ainda pelos ciúmes, pelas queixas, pela competição e pela inveja. Então, aquela interrogação de Jesus caiu como também uma lição e recebeu deles o silêncio ou a covardia moral para enfrentar o esclarecimento. Viviam com ele e não o conheciam. Estavam na claridade e optavam pela treva. Aturdidos, então, eles viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança, transformá-la em modelo, dizendo: aquele, portanto, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Estabelecer, então, como condição essencial. E todos nós precisamos refletir que era oportunidade e lição, mas uma grande analogia, tal qual uma criança, não a criança propriamente dita. Então, o aspecto da candura, da doçura, que a criança tem, pois que ainda não retomou, se há no espírito propriamente dito, questões mais difíceis. Nós podemos ver, por exemplo, o quanto para as crianças é fácil perdoar. Discute com um amiguinho por um brinquedo e logo já estão conversando, já estão brincando novamente. E às vezes nós, os adultos, vamos anos, até retomar, às vezes, uma conversa e um diálogo com alguma pessoa que tenha havido alguma situação nesse sentido. Então, não é exatamente a infabilidade, mas a doçura, pura, e a criança, então, também nos demonstra. E assim vamos. Nós não teríamos, nesses breves momentos aqui do nosso encontro, de falar todas as lições que Jesus nos proporcionou, orientando primeiramente aos discípulos. A própria evolução, por assim dizer, aprendizado de Simão Pedro é algo impressionante. Pois quando o mestre o convida à beira do lago para estabelecer ali o seu colegiado, por assim dizer, Pedro pergunta: e ganharemos nós com isso? Estas reflexões estão na obra Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Pedro pergunta: e ganharemos nós com isso? Que lucraremos? Pois que ele vivia da pesca. Pesca era a sua subsistência. Então chega alguém, ora espiritualmente ele o identifique, ainda havia preocupação com a questão material, subsistência propriamente dita. No entanto, Pedro segue, pois que não há como negar a superioridade de Jesus. Mais adiante, Amélia Rodrigues nos diz que ele já não tinha aquelas preocupações e vai propor ao mestre: mestre, ensina-nos esta parábola. Já estava diferente. Já não era o mesmo daquele primeiro momento, preocupado com o que ganharemos. Já propõe que Jesus aprofunde a sua lição para o entendimento dele e dos próprios discípulos. Aliás, a característica psicológica de Pedro, que lhe valeu o apelido Pedro, porque o seu nome era Simão, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. Bar significava a descendência. Por que Pedro? Pela sua característica, Petras ou Calhau, cabeça dura, teimoso, de difícil convencimento. Essa era a sua personalidade. E lhe valeu o apelido carinhoso por Jesus, de Pedro.
E mais para o final da tarefa, e uma questão que todos nós devemos a Pedro, foi quando ele propõe a Jesus: Pai, perdoe, mestre, ensina-nos a orar. Então Jesus elabora a prece mais concisa e que, no entanto, engloba tanto a glorificação, como a gratidão, como a solicitude, o pedido. Pai Nosso, que todos nós, em todas as épocas da humanidade, conhecemos e que, de alguma maneira, devemos, ao pedido de Pedro, essa síntese do que devemos estar envolvendo no nosso pedido, na nossa prece diária. Então, esta própria prece é uma característica de um ensino por aí, podemos dizer assim, pedagógico, que vai nos trazer profundas lições. E até depois, nos episódios do Horto, quando pela terceira vez Jesus aparece aos discípulos e que também Amélia Rodrigues ilustra muita propriedade, estava Pedro e os demais companheiros desde o início da noite anterior, tentando pescar ou retomar, digamos assim, aquela habilidade que, de alguma maneira, eles haviam perdido. Sem sucesso, no entanto. E então ele lembra, começa a relembrar os momentos com Jesus, e em determinado momento ele tem a impressão, entende ele ter sido a lembrança: jogai as redes para a banda da direita e encontrarás. E então ele lança as redes e se surpreende, as redes estão carregadas de peixe. Só então ele se dá conta que não havia sido apenas uma lembrança, mas que efetivamente ele teria ouvido o mestre. Instintivamente ele olha para a beira do lago e lá estava Jesus ali a olhar. Imenso carinho, uma imensa ternura, sua característica. Ele não pôde segurar a emoção, pula na água, nada até a beira da praia. Quando os demais discípulos vão chegando, Jesus apanha de um peixe, assa uma improvisada fogueira, convida a todos em jantar, e então ele vai fazer uma grande lição, não somente a Pedro, não somente aos discípulos, mas a todos nós, pois que ele se utiliza da psicologia profunda, pois que até então estava ele acostumado a chamar Simão de Pedro, naquele momento, porém, tão importante, ele vai dizer: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E é óbvio que Pedro estranhou. O mestre sempre lhe chamara carinhosamente de Pedro, e naquele momento, Simão, como as pessoas se tratavam na época, de maneira formal. Atualmente nós poderíamos dizer assim: todos nós temos apelidos, todos nós, até na casa espírita, por vezes nos conhecemos dos corredores, dos trabalhos, mas não sabemos muitas vezes o nome de todos. Só que no momento de uma assembleia, no momento de uma eleição na casa espírita, se ali tem um nome e sobrenome, e muitas vezes a profissão, quando você vai estar perante o juiz, nome completo. Quando você vai para o posto, às vezes para um procedimento, para tirar a pressão, ser direcionado para um procedimento cirúrgico, alguma coisa assim, nome completo. Questões formais, quando você recebe uma carta, uma correspondência, a conta da luz, a conta da água, a multa que chega lá do Detran, está o seu nome. Aspectos formais. E Jesus se utilizou disso. Aquele momento sublime. Simão, filho de João, tu me amas? Claro, mestre, que eu te amo, respondeu Pedro imediatamente.
Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Estavam ali, novamente, aquela pausa. Eu mal consigo imaginar quanto tempo seria. Amélia Rodrigues não é específica nesse sentido. Diz que foi logo em seguida. Ele retoma: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele agora não pôde deixar de notar a seriedade do momento, o aspecto formal e não o apelido. Estaria Jesus duvidando do seu amor? Ele responde, meio que não contrariado, mas incomodado, assim dizer: Mestre, olha, você que sabe tudo, você sabe que eu te amo. Sinta as minhas ovelhas. E uma terceira vez. E essa então calou fundo no aprendizado de Pedro. A mesma expressão: Simão e Jonas, tu me amas? Hélia Rodrigues diz que Pedro não pôde segurar as lágrimas, pois que ali então havia todo aquele ensinamento e ele se sentiu efetivamente pressionado. Então vai dizer entre lágrimas: sim, mestre. Pois que ali ele pretendia que Jesus estava efetivamente duvidando do seu amor. Nem sabes que eu sinta. Então, após essa última frase, Hélia Rodrigues novamente nos diz que Pedro compreendeu tudo e que aquelas próprias perguntas elas vinham justamente permitindo que Pedro reafirmasse Jesus por 3 vezes, porque por 3 vezes ele o havia negado. Era justamente para que o sentimento de culpa não se mantesse, pois que ele havia podido reafirmar por 3 vezes a Jesus de forma formal e como o grande instrumento de ensino que ele o amava. E se tornou a base, estandarte, por assim dizer, do cristianismo renascente. São tantas considerações a respeito da pedagogia de Jesus que efetivamente são lições grandiosas. E nós podemos também, ainda sobre a sua personalidade, compreender que Jesus denotava de tudo que o povo à época estava acostumado a ouvir. Sua palavra dizia autoridade. As palavras de Jesus, nós podemos encontrar elementos diferenciados que não podem nos passar despercebidos. Dentre estes elementos de autoridade, nós podemos fazer algumas considerações. No mínimo 4. Originalidade. 2. Coerência. 3. Efetiva e apropriada. Enquanto, obviamente, elemento de ensino também. E esclarecedora. Precisamos ainda cruzar tudo isso com 3 outros aspectos. Como era antes, como estava sendo com Jesus, entre esses 4 pontos, e as reações que provocavam no povo. Em ser original, os fariseus, os da lei, antes, vãs repetições. Com Jesus, com as parábolas, desenvolveu a capacidade de raciocínio. E qual é a reação que provocava? Do povo, aqueles que ouviam, nos discípulos, até hoje. Promovem a meditação, o medir a ação. Trazer para nós e analisar, procurando ali adequar o próprio comportamento. Quanto a ser coerente, o segundo aspecto que elencamos, não são apenas esses,
Trouxemos estes apenas para algumas reflexões. Antes, com os doutores da lei, faz o que eu digo, não exatamente o que eu faço. E com Jesus, sem contradições. O exemplo vivo do que dizia. Suas palavras e vida era o cumprimento de todas as profecias acerca do Messias no passado. Então não há como negar a coerência do ensino de Jesus em todas as circunstâncias. E, nessas circunstâncias, as reações que provocavam e que provocam até hoje. O exemplo aliado à palavra não apenas convence, mas promove esta modificação, com vistas à vivência. E a ser, ali no terceiro ponto, efetiva ou apropriada. Antes, doutores da lei, preocupação com coisas banais, da vida, de pouca ou nenhuma aplicação diária, aplicação no momento, aplicação para a vida. Usavam a lei e os próprios sacrifícios em benefício próprio, pois que eles próprios é que vendiam os pombos para o sacrifício no templo. Então, muitas questões, muitos direcionamentos eram utilizados em proveito próprio aos doutores da lei. E por suas tradições, suplantavam a palavra de Deus, solicitude paterna, o amor divino. Era um Deus cruel, era um Deus que castigava. Disfarçavam por si a verdadeira revelação. Mas com Jesus não. Falava abertamente, pois para isso ele veio. Não vim destruir a lei. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para isso ele veio. Para ensinar e tirar no exercício do aprendiz chamado pecado do mundo. Sensível às necessidades e dificuldades de todos, porque a todos atendia, apresentava o não pequeis mais. Vamos encontrar em João, uma destas passagens, em João no capítulo 8, versículo 1. E quanto às reações, provocavam e provocam até hoje, quem experienciava o não peques mais, nunca mais. Muitas expressões, teus pecados te são perdoados, onde estão os que te perseguiam? Pai, puro não tornes a pecar para que não suceda algo pior. Lição mais expressiva do que essa, compreender que se eu estou desta maneira, desrespeito a mim mesmo, e que ao mudar o comportamento, então, obviamente, encontrarei melhores caminhos, melhores respostas. E quanto ao quarto ponto a ser esclarecedora, nós tínhamos antes com os doutores da lei, pela hipocrisia destes mesmos, não deixavam transparecer. E também tem, dentro ali do aspecto efetivo e apropriado, o verdadeiro amor divino, a verdadeira solicitude de Deus pelas criaturas. Que nada nos ocorra é acaso, são todas programações, direcionamentos, visando a nossa capacidade de seguir a Jesus e encontrar felicidade relativa. Com Jesus, não veio destruir a lei, e sim dar verdadeira interpretação e sentido sobre estas. Quanto às reações que provocam até hoje, promovia o conhecimento da verdade que liberta. Ainda nos traz grandes reflexões sobre a sua relação com Deus, que vai em Lucas, no capítulo 2, versículo 49, no templo, chama de Pai. A sua identidade como Messias,
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção. Lucas capítulo 4, versículo 18. A sua relação com a tarefa, com o caminho, a verdade, eu sou. Depois que se chega no caminho, que se toma o direcionamento, que se atende o chamado, a verdade se desdobra. Então, no caminho encontramos a verdade. E também das palavras do Mestre. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Sim, nós vamos encontrando a verdadeira vida. Quer estejamos no corpo físico ou fora dele. A vida em abundância, a verdadeira vida. Esta expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está em João capítulo 14, versículo 6. E desde muito novo, ele trazia também aos próprios doutores da lei. Ele teve este grande início, por assim dizer. Pois que aos 12 anos, como costume, os pais o levam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. E acabam de alguma maneira se distraindo na volta para casa, sente falta do menino Jesus, e ao procurá-lo encontram-no conversando no meio dos doutores do templo, maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas, conforme nos diz Lucas em capítulo 2, versículo 47. E os pais o questionam, e ele, então, respondendo, vai dizer que estava na casa do seu pai, na casa de Deus, seu pai. Também, como já vimos, a sua pedagogia, o seu ensino em libertar os oprimidos, pois os próprios espíritos, ao serem não confrontados, mas ao terem a oportunidade de entrarem diante da sua ação, eles acabam sendo mais dóceis. Então, mais evidente se torna aí a sua autoridade. Autoridade e pedagogia em perdoar os pecados e dizer às próprias pessoas, vá e torne-se. Então, são tantas lições. Jesus exercia efetivamente um poder muito grande. Eu acho que eu usei mal a palavra. Não seria um poder, seria um carisma, uma autoridade moral, uma frequência vibratória irresistível. E não, sobretudo, ao operar os prodígios, mas sim em relação a estes, porque atraía a simpatia de diferentes representantes dos representantes sociais reinantes. Então vejam bem quanto isso, de alguma maneira, ele se torna importante. Tudo isso, de alguma maneira, acabava causando temor à aristocracia sacerdotal. Vaidosos, muito zelosos pela posição que ocupavam na sociedade. Então, não reconhecia a autoridade de Jesus, mas que ela não foi apenas pertinente à época, mas é hoje. Pedagogia, a esperança, também por assim dizer, que vai nos colocar nesse caminho, já não mais a imposição, a própria frase também que nos traz esse aspecto muito interessante. Aprendestes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Um novo sentido. São mais abrangente e solícita em relação a todos nós. Aí há uma pergunta. A gente precisa reflexionar também. Como sentir a presença de Jesus como educador? Como sentir a presença de Jesus como educador? Ora, em toda oportunidade, assim como Jesus fazia, aproveitava para extrair lição, somos nós outros também. Toda oportunidade que se apresenta, Jesus, que lição eu tenho para aprender, para adequar
para ajustar, para acertar, então, conosco mesmo. Entender, pouco a pouco, conforme vai se ampliando as nossas capacidades de entendimento sobre a própria essência de Jesus, hoje também fortalecido, reforçado, reflexionado pela nossa própria doutrina espírita, tendo a nossa parte. O que garante a imortalidade, mensagem de Jesus também nesse contexto? Reflexo da vida e a adequação de tudo o que vamos aprendendo com ele ao longo dos milênios, para que não fiquemos apenas no conhecimento teórico. De alguma maneira, a gente possa, não apenas ao sentir essa necessidade, entender a reflexão de que o conhecimento sim é importante, é necessário que meditemos sobre isso. Sentimos a necessidade disso, possamos mais do que tudo vivenciar para que finalmente o texto da pedagogia, Jesus, de alguma maneira, encontre ressonância nas nossas palavras, no nosso comportamento, tá? E que se torne cada vez mais presente, consistente, por assim dizer, na nossa consciência. E de alguma maneira, também nos diz que Deus, de alguma maneira, pelas suas lições, nos pune, não nos pune, não, nos dá a oportunidade de reflexão, corrigindo. Quem vai entender que a punição? Recalcitrante, que vê uma corrigenda como uma punição. E também compreender que em tudo isso, nós, espíritos imortais, somos, paulatinamente, mesmo que teimosos como somos, às vezes deliberamos nos nossos atos nos manter presos ao solo, não há maneira alguma que essa possibilidade despertamos, em algum momento sensibilizamos, em algum momento avançamos. Joana de Ângeles, nas últimas obras, tem dedicado os últimos capítulos a falar de Jesus. Muitas delas nós vamos encontrar nas entrelinhas. E já passou o momento de observar. É um momento de ação. Não podemos mais nos manter em cima do muro. E sim prosseguir. E sim envidarmos cada vez mais esforços para estarmos, então, nos comportando como ferramentas de Jesus. E o nosso querido codificador também aprendeu essa lição. E antes da própria codificação, ele havia escrito 22 obras pedagógicas, com o objetivo, com o viés principal da educação, que era o sentimento por excelência. Outro grande pedagogo, e que trazia no seu bojo, antes mesmo da doutrina espírita e após a doutrina espírita, durante a elaboração das obras, as notas de fé, ou em qualquer momento em que a ideia do codificador também aparecia, ele trazia alguns aspectos muito interessantes a respeito da própria educação. Como, por exemplo, cultivar a inteligência, observando comportamento que habilite o aluno, participante, a descobrir por si mesmo as regras. 2. Proceder sempre do mais fácil para o mais complexo, ou do simples para o composto, se preferirmos. E procurar evitar toda atitude mecânica, levando o aprendiz a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. E também aprender a apalpar com os dedos e
No caso, né, a própria razão, todas as verdades. E esse princípio forma, de alguma forma, vejam só, a primeira obra do codificador, quando voltou ao castelo de Verdun. A base material aquele curso de aritmética e que, então, acompanhou a elaboração da própria espírita. O nosso codificador fundou escola e as dirigiu, escreveu 22 obras pedagógicas, muitas delas utilizadas durante muito tempo na educação da França. Destacou a importância da educação sobre a instrução, fundamento de alto teor educativo de toda a doutrina espírita, e que soube também, enquanto nosso codificador, Kardec, herdar de si mesmo, de Rivarol, esse influxo pedagógico que ajudou na codificação. E que durante o mês de abril, os próximos palestrantes, atividades das próximas sextas-feiras, estarão abordando com os amigos estas questões da educação e os hábitos do bem íncitos, então, em todas as obras de Kardec. E que tem como base Jesus, como o próprio Emmanuel faz aquela frase tão expressiva e conhecida por todos nós, querido Chico, dizendo a ele, se algum dia ele contrariasse Jesus ou Kardec, o Chico ficasse com Jesus, Kardec, e o esquecesse. É Emmanuel, isso dito ao Chico. É praticamente uma regra que a gente pode também adequar a todos nós. Estarmos dentes com a proposta e atender o chamado de Jesus, que nos aguarda mais de 2000 anos, que nós nos decidamos a segui-lo, apesar das dificuldades inerentes à nossa caminhada, como a doutrina espírita nos educa também por escolhas nossas, e hoje estamos nesses enfrentamentos, mas com uma alegria de conhecer a doutrina espírita, de nos debruçar sobre as lições de Jesus, de levantarmos e enveredarmos por esse caminho, por essa verdade, essa vida que Jesus nos aponta. Sim, pouco a pouco, nós vamos nos tornando os artífices da nossa própria imortalidade. Também orienta o espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Moldai vós mesmos a vossa maleável argila, que nós possamos nos tornar os arquitetos, então, da nossa felicidade. Pois só seremos felizes quando o bem fizermos aos outros, aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Excelente proposta, também muito adequada, muito particularmente aos nossos tempos, tão necessária, não é, meus amigos, de realizar tudo e para todos aquilo que nós. Sim, vamos nos fortalecendo, vamos nos aproximando de Jesus, atendendo o seu chamado, atendendo as suas lições e colaborando todos nós também como trabalhadores do primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora da era da regeneração. Agradecemos a atenção de todos e desejamos que todos nós estejamos sempre neste caminho, rumo a Jesus, que nos aguarda a qualquer momento dessa caminhada. Um grande abraço, uma boa noite para todos. Muito obrigada, Daírson, pela tua participação em nossa doutrinária. Vamos, então, encerrar com a nossa prece. Senhor Jesus, tu nos convidaste mais de uma vez para trabalhar em tua seara e preferimos seguir outros caminhos, nos afastando de ti. Agora, novamente convidados para o serviço de redenção, na gigantesca tarefa da divulgação
e implantação da doutrina espírita nos corações da humanidade, não nos cabe desertar. Sejamos fiéis a Ti, Senhor Jesus. Profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual, encerramos o nosso encontro dessa noite, pedindo, Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a companhia de todos e aguardamos até a próxima sexta-feira.